Em João 8:12, e nós vamos ler apenas um versículo, João 8:12. O tema da mensagem desta noite: eu sou a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? É Jesus. Ele é a luz do mundo. Jesus é luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o sal da terra, Ele é o Todo-Poderoso. João capítulo 8, versículo 12. Amém, irmãos? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Amém. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, fale, Senhor Deus, aos nossos corações nesta noite, que a porção poderosa da Tua palavra ela possa vir ao encontro das nossas necessidades, e que a Tua palavra, que ela é o Teu Evangelho, é o poder de Deus, é a Tua palavra, e que esta palavra poderosa nesta noite ela possa falar aos corações de nós que somos cristãos, que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa nos exortar, que ela possa nos corrigir, que ela possa nos instruir, nós que somos cristãos. E que a Tua palavra nesta noite também, se alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus em seus corações, que a Tua palavra nesta noite também ela possa entrar no corações de muitas pessoas aqui nesta noite, porque a Tua palavra é uma semente poderosa, e que esta palavra ela possa ficar plantada em muitos corações, e que nesta noite vidas possam se arrepender dos seus pecados e se converter ao Evangelho do Senhor Jesus, e aceitar Jesus nesta noite. Que vidas aqui nesta noite possam receber Jesus em seus corações, porque Jesus é a luz do mundo. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Irmão, Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Irmãos, no dicionário, uma definição da palavra luz, luz é clarão, luz Jesus é a luz do mundo, e luz é clarão, iluminar é luz, né? A luz ela ilumina. E Jesus, irmãos, é esta luz do mundo, Ele é a luz. E nessa noite, irmãos, queremos falar por alguns minutos sobre Jesus, que é a luz do mundo. Ele ilumina, Ele é a luz aqui na terra, e lá no céu também diz a Bíblia que Ele vai iluminar o céu. Ele é a lâmpada de Deus no céu, e Ele vai, irmãos, ser luz por toda a eternidade no céu, lindo céu. Jesus, irmãos, é a verdadeira luz, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele é esta verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar a todo homem. Ele é esta luz. Irmãos, quantos de nós andávamos em trevas, e essa luz que é Jesus, ela nos tirou das trevas. Quantos de nós andávamos neste mundo pecando, errando, cometendo pecado, desobedecendo ao Senhor Deus, e um dia essa luz, nós estávamos em trevas, e a luz que é Cristo Jesus nos tirou das trevas, e hoje nós somos servos do Deus Altíssimo, porque a luz que é Jesus nos encontrou. Ele é a luz do mundo porque tem luz própria. Sabia, irmãos, que em Apocalipse, acabei de dizer que Jesus, Ele vai ser a luz do céu. Aqui na terra nós precisamos, irmãos, de lâmpadas e de energia para que uma lâmpada seja acesa. Lá no céu, irmão, Jesus, Ele vai ser
a luz do céu, Ele é a luz do mundo, porque tem luz própria. Aqui na terra, irmãos, antes de Cristo e depois de Cristo, bilhões de pessoas. Irmãos, agora, creio que foi essa semana, eu vi uma pessoa falar sobre um pastor, sobre a humanidade, desde o início do mundo, há 6.000 anos atrás, quando o mundo existiu, quando o mundo começou, quando Deus fez o mundo, até os dias de hoje, século 21, 2022, que nós estamos vivendo. E esse pastor, ele disse que já viveu sobre a face da terra 100 bilhões de pessoas. Eu não sei como ele fez essa conta, essa matemática. Ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e ele chegou numa conclusão que já existiu, já viveram no mundo aproximadamente 100 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, irmãos, há aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Há uns anos atrás era 7 bilhões e meio, mas já devemos ter chegado aos 8 bilhões de pessoas no mundo. Irmãos, e essas 100 bilhões de pessoas, que o pastor, fale a memória agora o nome dele, ele é pastor da Igreja Batista ali na Lagoinha, em Belo Horizonte. Esses 100 bilhões de pessoas, eles que viveram antes de Cristo e depois de Cristo, o Evangelho, irmãos, foi pregado a essas pessoas, e a luz que é Cristo Jesus, ela tirou, eu creio, dessas 100 bilhões de pessoas, ela tirou bilhões de pessoas das trevas. Talvez, irmãos, vamos fazer uma conta aí, talvez umas 30 bilhões de pessoas, desde o início do mundo até os dias de hoje, saíram das trevas e conheceram a luz que é Cristo Jesus. Ele é a luz que existe aqui na terra, que liberta o homem do pecado, e essa luz que é Cristo Jesus no céu também, por toda a eternidade lá no céu, Ele vai iluminar o céu. Irmãos, o livro de Apocalipse diz que no céu não haverá noite, no céu não haverá trevas, porque de eternidade em eternidade haverá somente dia, porque a luz de Jesus, irmãos, ela é tão forte que não haverá noite no céu. Lá por toda a eternidade nós vamos estar recebendo a luz de Cristo Jesus sobre nossas vidas, e lá não haverá dor, não haverá sofrimento, no céu não haverá morte, no céu, irmãos, a Bíblia diz que não entra pecado, e no céu por toda a eternidade nós vamos adorar o Cordeiro de Deus, nós vamos adorar a luz de Deus que é Cristo Jesus por toda a eternidade. Jesus, irmãos, também Ele é a luz que prevalece sobre as trevas. Ele é a luz que prevalece sobre as trevas. Jesus é esta luz, aonde as trevas, e aonde a luz que é Cristo Jesus chega, as trevas são dissipadas. As trevas são dissipadas. Quando Jesus nasceu, irmãos, quando Jesus nasceu, foram os reis magos presentear Jesus com ouro, incenso e mirra, os 3 reis magos, e os pastores, eles viram a estrela de Belém, e eles foram até lá para adorar Jesus. E quando eles chegaram onde estava Jesus, numa manjedoura ali, os 3 reis magos, eles adoraram Jesus, a luz de Deus que veio ao mundo. Nesta noite, irmãos, queremos falar em 3 tópicos da mensagem desta noite. O primeiro tópico: eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz. Peço que a Lorena esteja projetando João 3, versículo 19. Jesus é a luz que veio para iluminar a todos, mas os homens não o receberam. João 3,19. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus, irmãos, é a luz que veio para iluminar a todos, mas os homens não o receberam.
Isso acontece, irmãos, não é desde agora, não é agora, no século 21. Desde o início do mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando o Senhor Deus, Ele mandou Noé construir a arca, para que aquela geração se salvasse do dilúvio, e Noé, ele ficou 120 anos pregando, 120 anos Noé ali, evangelizando aquela multidão. E Noé, irmãos, ele estava construindo uma grande arca, que o Senhor Deus deu ali a medida, era côvados, altura, largura e comprimento, e Noé, ele construiu aquela grande arca, e ele demorou 120 anos ali pregando para aquela geração. E interessante, irmãos, que aquela geração, eles não deram ouvido àquilo que Noé estava pregando. E Noé, ele estava pregando a madeira, betumando ali as madeiras, serrando talvez uma tábua, e Noé, ele estava ali: povo, arrependam, porque virá um grande dilúvio sobre a face da terra, e esse grande dilúvio que virá sobre a face da terra, virá um grande dilúvio, e vocês têm que se arrepender e se converter em Deus, e buscar a face de Deus, porque virá o dilúvio. E Noé, irmãos, ele pregava uma mensagem para que aquele povo se arrependesse, e eles não se arrependeram dos seus pecados. 120 anos Noé pregando, e quando, irmãos, chegou no final de 120 anos, aí o Senhor Deus, ele disse para Noé: Noé, hoje vai começar a chover sobre a face da terra. Noé, reúna os seus filhos, suas noras, e convide-os para entrar dentro da água, da arca. E Noé chamou seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, as suas 3 noras, a sua esposa, e ele entrou dentro da arca. E ali o Senhor Deus falou: Noé, macho e fêmea, de toda espécie de animais sobre a face da terra, eu vou estar colocando sobre a arca, eu vou mandar entrar na arca, eu vou colocar na arca. E ali o Senhor Deus reuniu macho e fêmea, e todos os animais entraram dentro da arca. E quando todos já estavam na arca, e aquela geração, Noé, zombavam ainda de Noé: Noé, você está muito velho, Noé, você está caduco, Noé. E quando Noé colocou todos os animais dentro da arca, e ele entrou também com a sua família, aí começou a chover sobre a face da terra. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Irmãos, esse ano deu uma chuva tão forte próximo da minha casa, tão forte, que tirou o telhado inteiro de alumínio e jogou em cima de outro telhado peça de madeira de quase uns 30 quilos, né? Aquelas peças grandes de madeira, voou por cima da nossa casa lá, das nossas casas, e caiu longe. Um dia não, as horas de chuva, choveu muito ali no bairro Carulas. Em toda Itaperuna choveu muito, deu enchente, foi 3 enchentes este ano em Itaperuna. E lá no dilúvio foi 40 dias e 40 noites, todos os montes sobre a face da terra ficou coberto com água. E toda aquela geração de homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes morreram, porque não deram crédito à voz do patriarca Noé. 40 dias e 40 noites. Irmãos, e a luz que é Jesus, ela está sendo pregada. Olha o versículo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A geração de Noé amou mais as trevas do que a luz. A cidade de Sodoma e Gomorra amou mais as trevas do que a luz. Os homens dos dias de hoje, século 21, estão amando mais as trevas do que a luz, que é Jesus. E este evangelho tem sido anunciado aos 4 cantos do mundo. Este evangelho tem sido pregado no Oriente, no Ocidente, na Ásia, em todos os países do mundo. Mas, irmãos, os homens estão amando mais as trevas do que a luz.
eles estão amando mais. E a condenação é essa, disse o Senhor Deus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a humanidade, irmãos, a obra da humanidade é mal. O homem é mal. E toda a humanidade, irmãos, tinha que buscar Jesus, buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 5, está escrito: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E os homens não querem invocar o Senhor, não querem buscar o Senhor. Se você andar hoje na cidade de Itaperuna, você vai ver muitas pessoas em um botequim, ali viciado, e num botequim ali se embriagando. E às vezes você vai em muitas igrejas, as igrejas poderiam estar mais cheias, as pessoas buscando ao Senhor, mas como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé, são os dias de hoje. Jesus está voltando, a luz, irmãos, que é Jesus. Os homens estão amando mais as trevas do que a luz, porque a obra da humanidade é obra ruim, a obra mal, a obra dos homens eram más. E é verdade. As pessoas não querem Jesus, as pessoas não querem a luz, querem continuar nas trevas. Muitos querem continuar nas trevas, não querem abandonar o pecado, não querem deixar o pecado, não querem renunciar à carne, não querem negar a si mesmo, não querem morrer para o mundo. E o Senhor Jesus, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. O homem tem que negar a si mesmo, ele tem que morrer para o mundo. Ele tem que negar essa carne, morrer para o mundo, renunciar os prazeres do mundo. Mas infelizmente, irmão, Jesus, Ele está voltando. E muitos vão ficar aqui neste mundo, infelizmente, falar que Jesus está voltando. E muitos vão ficar aqui neste mundo porque não estão dando crédito à voz dos pregadores, a palavra de Deus, não estão dando crédito à pregação, não estão dando crédito à palavra de Deus. A palavra tem sido pregada, anunciada, e muitos não estão dando crédito, não estão ouvindo, mas estão com corações endurecidos. Estão ouvindo a palavra, mas não querem quebrantar os seus corações. Estão ouvindo a mensagem do Evangelho, mas não querem Jesus, não querem receber Jesus em seus corações. Irmãos, interessante, irmãos, o que está acontecendo no mundo é algo da gente, nós que somos cristãos. Nós temos que orar muito por este mundo, orar muito, nós que somos cristãos. Nós temos que dobrar o nosso joelho todos os dias, várias vezes por dia, orar pela nossa família, orar pelos nossos vizinhos, orar pelo Brasil, orar pela cidade de Itaperuna, orar pelo bairro da Capelinha, para que esta geração não venha a ser condenada também, assim como foi a geração de Noé. Os homens estão amando mais as trevas do que a luz. O pecado, irmãos, ele cega o homem. O pecado, ele prende o homem aqui na terra, e as trevas, irmãos, ele está prendendo as pessoas. As pessoas, elas estão presas aqui neste mundo, porque o pecado, ele prende as trevas, ela tem prendido os homens aqui neste mundo, e só Jesus Cristo pode libertar o homem. João capítulo 8, versículo 32, versículo 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus pode libertar o homem das trevas. Irmãos, interessante, irmãos, que Jesus está voltando, mas quantas pessoas, multidões de pessoas estão neste mundo aí: amanhã eu aceito Jesus. Às vezes você prega para uma pessoa, evangeliza, depois faz o apelo, no final de evangelizar, tem pessoas que dizem assim: pastor Silvio, eu estou muito novo, quando eu estiver mais idoso eu vou aceitar Jesus, deixa eu primeiro curtir o mundo. Mas as pessoas não sabem que a vida é um vapor. Muitos estão achando que vão viver até os 80, 90 anos, a vida é um vapor. Nós estamos vivos aqui agora, não sabemos se vamos
deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós não sabemos se vamos amanhecer amanhã. Se nós não amanhecermos amanhã, nós que somos salvos, nós vamos fechar os olhos aqui na terra e vamos abrir os olhos lá nos céus. Mas alguém que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, você precisa de fazer este encontro, para quando você partir para a eternidade e fechar os olhos aqui na terra, você vai abrir também os olhos dos céus. Os olhos dos céus. Irmãos, eu acredito que nós já estamos nos princípios das dores. Eu estive ontem, eu e o pastor André, lá na reunião da Ordem dos Pastores Batistas da Extremo Norte Fluminense, lá no sítio da Primeira Igreja Batista, ali em Guaçuí, próximo a Guaçuí, né, pastor André? E eu estava conversando com o pastor Jeová Paubel. Poucos dias atrás eu conversei com o pastor Rubens e ontem com o pastor Jeová. E muitos pastores acreditam que o anticristo já está na terra, ele ainda não se revelou. Não se revelou. Eu também, irmãos, já acredito que ele possa estar na terra já. Ele não se revelou, mas a qualquer momento o anticristo pode se revelar. A qualquer momento. E o pastor Jeová também, ele acredita, ele falou, pastor Silvio, eu acredito também que o anticristo possa que ele já esteja na terra, ele ainda não se revelou. Irmãos, estão acontecendo as coisas no mundo. Antigamente, irmão, não sei se, eu acho que é porque hoje o mundo, nós temos a internet, o mundo é globalizado, uma informação, aqui no Brasil hoje as pessoas ficam sabendo no mesmo minuto, ou talvez no mesmo dia, lá na Ásia, e o que acontece na Ásia nós ficamos sabendo aqui no Brasil no mesmo dia. O mundo é globalizado, mas irmãos, as coisas estão acontecendo. 2019, 20, 21, essa pandemia, morreu milhões de pessoas no mundo todo, pandemia, agora uma guerra, e essa guerra, irmãos, o presidente dos Estados Unidos, ele está preocupado que essa guerra pode se tornar em uma grande guerra, isso é bíblico, tudo está acontecendo. A região da Rússia, irmãos, eu ouvi um pastor, agora há poucos dias, pastor Rodrigo, ele é arqueólogo, ele disse que a região da Rússia é a região de Gog e Magog, que está escrito na Bíblia. Tudo está se cumprindo, irmãos. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar. E o Senhor Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus disse que temos que andar na luz e não nas trevas, João 12, 35. Peço a Lorena que esteja projetando João 12, 35. O Senhor Jesus, ele diz que nós temos que andar na luz e não nas trevas. Versículo 35. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E é verdade, irmãos. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós sabemos para onde nós vamos. Iremos para o céu, lindo céu, porque nós andamos na luz. A luz, irmãos, nos tirou das trevas. Jesus é a luz do mundo. E todos nós um dia estávamos nas trevas. E a maravilhosa luz, a grandiosa luz que é Jesus, ele nos tirou das trevas e hoje nós estamos na luz, porque Jesus nos transformou, ele nos libertou e escreveu o nosso nome no livro da vida, lá no dia em que nós o aceitamos, no dia da nossa decisão, no dia em que nós recebemos Jesus em nossos corações, ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E todos nós que andávamos nas trevas, hoje nós andamos nas luz, que é Jesus, porque ele nos salvou. Escreveu o nosso nome no livro da vida. E nós sabemos, irmãos, para onde nós vamos. Iremos para o céu, para a Nova Jerusalém, para Canaã celestial que nós iremos. E quando o irmão Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja entre as nuvens dos céus. A última trombeta vai ser tocada
e o Senhor Jesus, ele vai buscar a sua amada igreja, a sua noiva. E quando o Senhor Jesus, quando a trombeta tocar, o Senhor Jesus, Deus, o Senhor Deus vai dizer assim: filho, é chegado o dia, filho, é chegada a hora, filho, desça entre as nuvens do céu, com milhões de anjos, e os anjos no céu, irmãos, vão se reunir, e vão obedecer a ordem de Deus, e os anjos do céu, todos eles, com o Senhor Jesus, vão descer entre as nuvens dos céus, e nós vamos olhar para o céu, e vamos ver milhões e milhões de anjos. Os asiáticos vão ver os anjos do Senhor, a América vai ver os anjos do Senhor, o Oriente, os povos lá do Oriente vão ver os anjos do Senhor entre as nuvens dos céus, e nós também veremos os anjos do Senhor entre as nuvens dos céus, e nós vamos olhar para o céu, porque vai chegar o dia e a hora, e nós vamos olhar e vamos ver Jesus, o Cordeiro de Deus, e a luz dele vai ser, irmãos, Jesus é a luz do mundo, porque, irmãos, Jesus ele vai ser diferente dos outros anjos. Eu creio, irmãos, que vai ser assim quando Jesus ele descer entre as nuvens dos céus. Nós vamos ver um resplendor de luzes, nós vamos ver aquele que foi morto e reviveu, nós vamos ver o pão da vida, nós vamos ver a luz do mundo, nós vamos ver o sal da terra, Jesus, entre as nuvens do céu, e ele vai ser diferente dos demais anjos, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e ele vai mandar os seus anjos a juntar os escolhidos nos quatro cantos da terra. A Bíblia diz os quatro ventos da terra, e os anjos do Senhor vão juntar os escolhidos, e nós vamos subir à igreja do Senhor, para encontrar com o noivo, para encontrar com a luz que é Jesus, a luz do mundo. Nós sabemos, irmãos, para onde nós vamos, nós sabemos, mas há muitas pessoas que não sabem para onde vai. Aí você pode perguntar: pastor, eu não sei para onde eu vou ainda, porque ainda eu não tenho Jesus em meu coração. E é verdade, você não sabe ainda para onde você vai. O homem sem Jesus, a Bíblia diz que ele é uma criatura de Deus. O homem sem Jesus, a Bíblia diz que se ele não receber Jesus, se ele não tomar, o homem se não tomar uma decisão, se não receber Jesus, o homem se ele não entregar o seu caminho ao Senhor, confiar no Senhor Jesus, ele não verá a Deus, porque no céu não entra pecado, no céu não vai entrar trevas, no céu não entra pecado, no céu não entra nenhuma coisa que contamina. A Bíblia diz em Apocalipse: nenhuma abominação, nenhuma contaminação, nenhum pecado entra no céu, mas no céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. No céu vai entrar aqueles que receberam a luz, que é Jesus. Aleluia, irmãos, glória a Deus. No céu nós vamos entrar, mas se nessa noite alguém que ainda não recebeu Jesus, Jesus é a luz do mundo, e o Senhor Jesus ele veio para tirar os homens das trevas, para libertar os homens das trevas, para libertar os homens do pecado. O pecado é trevas, irmãos, e não combina trevas com a luz não combina com as trevas. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui neste mundo, irmãos, aonde o Senhor Jesus estava, a trevas ela ia embora. Aonde o Senhor Jesus ele andava, ele era a luz, ele é a própria luz de Deus. E aonde ele estava, vidas eram transformadas pelo poder do Evangelho, vidas eram curadas. O Senhor Jesus curou aqueles 10 leprosos, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, o Senhor Jesus transformou água em vinho, João 2. O Senhor Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens. E ali tinha crianças e mulheres. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é a luz. O Senhor Jesus ele salvou milhões e milhões, desde o início do mundo até os dias de hoje. Bilhões de pessoas foram salvas porque fizeram um encontro com a luz, que é Jesus. Jesus é a luz.
O terceiro tópico da mensagem desta noite, Jesus disse que só existe dois caminhos, céu e inferno. Só existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Só existe, irmãos, o céu e o inferno. São dois destinos finais da humanidade. Existe dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. A Bíblia diz que são poucos que andam, que trilham pelo caminho estreito. E a Bíblia diz que são muitos que andam, que estão vivendo e andando no caminho largo. E existe, irmãos, dois destinos finais, duas realidades, céu e inferno. E existe também, irmãos, luz e trevas. Existem dois caminhos, caminho estreito, caminho largo. Existem dois destinos, céu e inferno. O céu é uma realidade, existe. O inferno é uma realidade, ele existe. E existe, irmãos, luz e trevas. E o Senhor Jesus, ele deixou você escolher. Jesus deixou para o homem a escolha, livre-arbítrio. O homem ele tem que escolher céu ou... Se o homem escolher céu, se o homem aceitar Jesus, se o homem entregar o seu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega a tua alma ao Senhor, a tua vida ao Senhor Jesus, você vai viver no céu. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor Jesus que disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando o Senhor Jesus, ele diz, irmãos, é uma afirmação do Senhor Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele está dizendo que todo homem que encontra a luz, que todo homem que deixa as trevas, que todo homem que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Irmãos, o Senhor Jesus, ele deixa para o homem fazer a escolha. Interessante, irmãos, que o diabo, a Bíblia diz em João 10, versículo 10, que ele veio matar, roubar e destruir. O diabo veio matar, roubar e destruir. Três coisas que ele veio fazer: matar, ele tem matado vida. Quantas pessoas estão morrendo porque o diabo vem matar? Matar vidas. Ele veio destruir famílias. Quantas famílias estão sendo destruídas? É o diabo. E ele veio roubar, porque ele rouba a sua paz. Ele veio matar, roubar e destruir. O diabo. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Cuidado, cuidado. Deus deu ao homem o direito do homem escolher, livre-arbítrio. O diabo, irmãos, o Senhor Jesus, ele quer que todo homem se converta. E o Senhor Jesus não obriga ninguém. O Senhor Jesus não fez assim quando ele viveu aqui na terra: Mateus, você tem que se converter, Mateus, você tem que mudar de vida. Ele não fez isso. O Senhor Jesus não. Ele não pegou lá Judas e falou: Judas, você não pode ser um traidor. Judas, você tem que se converter, Judas. Ele não fez isso. Não. Livre-arbítrio. Se o Senhor Jesus ele poderia, Deus ele poderia fazer isso, mas ele deixou o livre-arbítrio. Ele poderia. Deus é Deus. Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o todo-poderoso. Ele poderia pegar uma pessoa e falar assim: não, você vai ser salvo. Poderia. Mas ele deu o seu filho, irmãos. O homem só pode ser salvo por intermédio de Jesus. Sem Jesus o homem não pode se salvar. Mas Deus poderia salvar o homem, a força. Mas Deus não usa a força para salvar o homem, não. Se usasse força, Judas seria salvo. Mas Judas, ele foi o traidor.
e a Bíblia diz que ele se precipitou, se enforcou e morreu. Judas. Mas irmãos, o diabo, irmãos, ele não pede para você para entrar na sua família, na sua vida. Ele não pede. Ele acha uma brechazinha. Se você der uma brecha, ele entra. Ele destrói um lar, destrói uma família, destrói uma vida, mata as pessoas, destrói, rouba a paz. Ele veio fazer isso. Mas Jesus é diferente, irmãos. Ele não faz nada à força. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. João, capítulo 3, versículo 18, está escrito: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. O Senhor Jesus, ele deixa o homem escolher, livre-arbítrio. Se o homem escolhe Jesus, irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo, eu já vi tantas pessoas se converter, e às vezes vem à frente arrependido, e às vezes vem à frente: pastor, eu aceito Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E aquela pessoa daquele dia que ele aceitou Jesus em diante, a gente vê uma conversão genuína, verdadeira, porque ele abandonou o mundo, e o Espírito Santo de Deus convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e a luz que é Jesus entrou na vida dele, e ele saiu das trevas, deixou as trevas, e agora ele encontrou com a luz e começa a caminhar na luz que é Cristo Jesus. Mas Deus, irmãos, o Senhor Deus, ele deixa o homem escolher. Nessa noite você pode escolher luz, você pode escolher luz. E se você escolher: eu quero luz, pastor, eu quero servir Jesus, eu quero a luz para a minha vida, eu não quero andar mais nas trevas, pastor, eu sofri muito já nas trevas, pastor, o diabo ele me machucou, o diabo ele fez eu sofrer nas trevas, e eu não quero mais trevas, eu quero luz nesta noite. E se você escolher a luz que é Jesus, ele vai entrar na sua vida, e ele vai transformar a sua vida, eu tenho a certeza, e você vai ser um novo homem, você vai ser uma nova criatura, um novo homem, você vai ser imagem e semelhança do Senhor Jesus, e a sua vida terá uma nova história. Há um hino muito bonito, irmã Lene, pastor André, que eu gosto, aquele: uma nova história Deus tem para mim, e Deus vai escrever uma nova história na sua vida, uma nova história. Mas que esta noite você possa receber Jesus em seu coração. Eu peço que toda a igreja esteja orando, e eu quero nesta noite fazer um apelo ao seu coração.